bem-vindo mais uma vez, Alexandre. Obrigado. Gratidão. Boa tarde a todos. Gratidão por estar novamente aqui compartilhando o remédio que eu também tomo. E me sinto no dever de poder também dar um testemunho de tantas bênçãos recebidas, para que possamos todos nós nos fortalecermos e nos consolarmos com a água viva, o amor de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, tabernaculou. O Verbo era Jesus, era tudo que Deus Pai tinha a nos dizer, para que pudéssemos agora, nessa personificação do amor encarnado, e após a sua transcendência em retorno à pátria espiritual, pudéssemos nos valer desse irmão mais velho, o nosso guia e modelo, que nos deu, nos dá e sempre nos dará o amparo do amor. A água viva, aquela que Jesus nos disse que quem beber dela não terá mais sede e se tornará uma fonte, assim como a paciência, uma das expressões do amor. Quando a gente trabalha alguns aspectos da paciência, a gente desenvolve aqueles aspectos a tal ponto que nos fazem parte. Após a morte do corpo físico, prosseguimos em espírito com essa paciência. Posto que os valores de Deus Pai, os valores do amor, nós agregamos ao nosso espírito e, uma vez incorporados a nós, não perdemos jamais. As outras expressões de amor, o amor em si, também são assim. Aquele a quem você ama, aquele que vos ama, esse amor permanece. A mãe pelo filho, amigos, aqueles que a gente ama, todas essas relações de amor a gente leva para sempre com a gente. Aquelas relações que não são tão boas, que às vezes a gente não consegue sublimar na existência atual, que a gente leva com a gente, ainda assim fazem parte do processo que mais cedo ou mais tarde vão se extinguir. Elas deixam de existir. Todos os nossos defeitos e os defeitos dos nossos irmãos deixarão de existir. Esses são os ensinamentos de Jesus, para que quando bebemos da água viva, do seu amor, praticando a paciência, incorporando esses valores ao nosso espírito, prosseguimos com ele. Posto que os olhos da carne contemplam o que está morto ou o que vai morrer, nas palavras de Emmanuel. Mas em espírito prosseguimos, e aquela paciência que faz parte de nós agora, nós praticamos, usamos, distribuímos, nos tornamos uma fonte e continuamos com ela. E outros irmãos também vão se agregar a isso. Claro que não podemos ser ingênuos e deixar de perceber que há um aspecto da paciência, em alguns pontos específicos, que nós estamos em processo, ainda estamos trabalhando. Aquela que, se você está ali no ônibus segurando, né, hoje muitas vezes sentado, mas tem muitos ônibus que ainda não tem vaga, a gente fica em pé e vem um e pisa no pé e a gente já dá um empurrão, você já perde a paciência. Essa nós estamos em processo, estamos trabalhando. E tem alguns aspectos de paciência que estão tão embrutecidos dentro de nós
que estão como germes, lá no fundo, que ainda nem sequer começaram a ser trabalhados. Mas o convite de Jesus é para que nós busquemos, através do trabalho, essas bênçãos de aperfeiçoamento. Posto que é lei de Deus, é a lei do progresso que faz com que o amor atue em nós e conosco. Atue em nós como bênçãos de paciência, tolerância, abnegação, em que nos trabalhando as imperfeições morais e trabalhando as nossas virtudes, em retribuição a esse amor que a gente recebe, a gente ama, se identificando no pertencimento da obra divina, como aquele que, fazendo parte dessa grandiosidade, se coloca como instrumento de Deus para se melhorar e contribuir na melhora de outros. Assim como um pé de laranjeira não dá laranja para ele, a rosa não exala o cheiro só para ela. Por que quereremos nós contrariar a natureza, querendo o bem só para nós mesmos? Quando queremos saber o que devemos fazer e o que não devemos fazer, é para a natureza que a gente olha. Quando vocês quiserem fazer uma análise sobre esse que aqui está falando, ou qualquer outro que suba no púlpito e profira palavras sobre Jesus, sobre princípios espirituais, olhem para a natureza em que se expressam as leis de Deus, posto que as leis de Deus são as leis da natureza. Elas nos dizem o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Leis que estabelecem as relações de amor. Elas nos dão as regras. Regras de relacionamento de eu para com Deus, eu para comigo mesmo perante a minha consciência e eu para com o próximo. Leis servem para isso, não é? Não tem as leis de trânsito? Não tem leis que dizem que a gente não pode roubar, matar, fazer falcatrua, aí a gente vai ser penalizado. Não se deve fazer. Jesus nos apresenta as bem-aventuranças, regras de conduta, para bem nos conduzirmos à presença de Deus Pai. No capítulo 5 de Mateus, cujo versículo último, 48, nos diz: sede perfeitos. De uma maneira carinhosa, Jesus está dizendo que não somos perfeitos, mas que devemos permanentemente buscar a perfeição. Ou seja, não para atingirmos a perfeição de Deus, não é esse o propósito, claro que não, mas que devemos permanentemente dar o nosso melhor nessa busca de harmonia com as leis de Deus, que são as leis da natureza. Se a natureza mostra que se nós plantamos melancia, nós não vamos colher feijão, como querer plantar o mal, falcatrua, corrupção, mentira, roubo, passar os outros para trás, vingança, e não responder por esses atos? Se podemos plantar qualquer coisa, essa é a generosidade divina, nos permitindo o livre-arbítrio, plantar o que quiser, mas também tem a justiça divina. Colheremos o que plantarmos, responderemos pelos nossos atos, na lei de causa e efeito. Se não dentro de uma única encarnação, de uma única existência, porque talvez não suportaríamos. Imagine alguém que comete 20 assassinatos e consegue se arrepender, ter o remorso e quer reparar o dano. Como ele poderia numa única existência? Primeiro que o sujeito não está mais aqui. E às vezes é necessário que na próxima existência ele venha como pai desse que ele tirou a vida. E agora ele vai proporcionar tudo que ele
tirou do outro de oportunidade, dando amor, carinho, assistência, conduzindo a escola, providenciando parte de dinheiro, parte de agasalho, estrutura de família, tudo que ele privou o outro. Mas se foram 20, quantas ainda precisam? Será que ele consegue vir com 2, 3? Quantas famílias têm aquele filho mais rebelde e a gente não encontra explicação? Os pais fazem tudo de amor por ele, pela lei de causa e efeito, que Jesus vem nos esclarecer e nos mostrar. Mas se estou falando da lei, falei antes de Deus, o Criador da lei. Se nós sair daqui hoje com um único aprendizado de que Deus nos ama e ponto final, eu teria ganho a minha palestra hoje. Porque quando a gente entende isso, independente do equívoco, do erro, da escolha que a gente faça, cometendo até o próprio suicídio, não altera o amor de Deus por nós. Se você conhece gente encrencada, não altera o amor de Deus por essas pessoas. Semana passada, eu fui visitar uma mãe que o filho foi assassinado, envolvido com questões de... Enfim. Então eu fazia um evangelho com ela anos atrás, fiquei mais de ano indo toda semana ali, eu fui lá, mas nesse momento a gente vai para acolher. Que palavras você pode dar para uma mãe que console perda no filho? Mas a gente dá um abraço, a gente está lá, essas coisas, né? Então eu fui, e me tocou profundamente. Ela me disse assim, eu não falei nada, eu só cheguei, abracei, beijei, e ela se abraçou em mim e tal, fez alguns comentários, e eu só ouvindo e tal, pai. Ela disse assim, sem eu falar nada, ela disse assim, meu filho se livrou do que era o pior para ele, eu já não o reconhecia nos últimos meses, ele se livrou dele mesmo. Olha, e ela disse assim, e por causa disso, por ele ter conduzido-se dessa forma nesse destino, eu vou cuidar de mim, por ele. Então eu vi que ela havia encontrado forças, consolo, realmente a doutrina espírita fazia efeito, o remédio do consolo estava ali, porque o espiritismo não vem tirar a dor de ninguém. A dor, ela tem um propósito, ela tem um porquê em nossas vidas. Se a dor não tivesse um porquê, um propósito, Deus já teria retirado a dor da humanidade. Jesus nos orienta que a gente peça forças para enfrentar o que tivermos que enfrentar. E que busquemos a compreensão. Na disposição do Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças estão elencadas do capítulo 5 ao 10. Na primeira bem-aventurança do capítulo 5, ele fala, bem-aventurados os aflitos. No mundo vós tereis aflições, todos as teremos. Mas bem-aventurado aqueles que compreendem, buscam o entendimento do porquê da sua dor. Quando entendemos que a dor tem um propósito, tem um significado, e que se a dor não tivesse um porquê de existir, Deus que é Pai, todo bondade e misericordioso, já teria retirado a dor da existência da humanidade. Mas Deus permite que ela aconteça para nos purificar pelas existências anteriores e para nos educar. E aqui eu queria conduzir um pouquinho a minha fala sobre Deus para que possamos avançar um pouquinho e falar de Jesus e do Consolador prometido, do Espiritismo.
Deus é Pai e é de amor. Um pai não pune e não castiga. O pai educa. Educa. Essa dor tem um aspecto pedagógico e um aspecto de purificação, ou de existências anteriores, ou de educação nessa existência. O chamado de Jesus é para que cada um de nós edifique o reino de Deus, em si trabalhando, em si educando, de dentro para fora. Emmanuel diz no capítulo 4 do livro Pensamento e Vida, Instrução: duas asas nos conduzem à presença de Deus Pai, o amor e a sabedoria, o raciocínio, a inteligência bem trabalhada e os sentimentos, as emoções bem trabalhadas. É para isso que a gente está encarnado. Quando permitimos que Jesus nos conduza, tudo fica mais leve e chegamos no jugo leve. Se falei de Deus Pai e do relacionamento nosso para com Deus, é a base de todos os outros relacionamentos, que Deus nos ama e ponto final. E que esse instrumento que Ele permite que venha ao nosso encontro, a dor, é para nos purificar e nos educar. Aquela ovelha que está desgarrada do rebanho, e o pastor manda o cachorro e vai lá e late, ela se apavora e vem correndo e segue para o rumo de novo. Uma doença, um sofrimento, uma dor. Eu gostaria de dar o meu testemunho. Eu levava uma vida bastante desregrada. Eu tinha entrado para dentro da garrafa. Minha vida estava em função disso. Meus 3 filhos haviam se afastado, a mãe deles havia me deixado. Minha vida estava uma confusão. E eu tive um AVC. Essa aflição, essa dor, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque foi por causa desse AVC que eu tive uma transformação moral. E eu compartilho com vocês hoje, estou dando esse testemunho, o que é completamente diferente de exemplo, eu não sirvo de exemplo para nada, para ninguém. Mas como testemunho, eu passei e não gostaria que outras pessoas precisassem passar por isso. Após essa transformação, meus filhos se aproximaram de mim, a mãe deles voltou a ser minha melhor amiga. Eu retomei as rédeas de toda a minha vida. A dor é uma bênção. Item 7, né? A dor é uma bênção, é um privilégio dos eleitos. Porque nós, entendendo que tudo é para melhorar a vida da gente, que a Deus nada é impossível, Mateus 19, 26, quando entendemos que é um instrumento que Deus Pai se vale para nos conduzirmos ao caminho correto, nós aceitando a vontade de Deus, essa palavra resignação, se submeter à vontade divina, confiando nos ensinos de Jesus, de que somos espíritos imortais, aqui encontramos forças. E sim, Jesus nos conduz e nos protege. Deus Pai fala conosco através de situações e pessoas. Está na literatura de Emmanuel. Se eu rezar a Deus pedindo uma resposta para tomar uma decisão, para bem me conduzir, Deus Pai, Ele não se materializa para sentar ali comigo e bater um papo cabeça. Não é assim que funciona. Tanto que Jesus falava por parábolas, como se encapsulasse os ensinamentos para que servissem em todas as épocas da humanidade. A vida não nos ensina, não nos transforma, não nos purifica, não nos educa através de experiências, situações e pessoas que cruzam o nosso caminho. Não cabe a nós extrairmos dessas questões o aprendizado para o espírito e, confiantes de que somos espíritos imortais, prosseguir aceitando o amor e o amparo de Jesus, porque somos merecedores do amor de Deus Pai. Não porque fizemos isso, aquilo ou aquele outro. Isso seria usar a nossa régua
para medir a capacidade de Jesus. Mas por sermos filhos de Deus, temos todos esses recursos e esses amparos. No que temer? Eu sei que muitos de nós, e eu mesmo faço, estaremos na barca com Jesus, a travessia, e acordaremos o Mestre. Porque ainda não somos fortes o suficiente, ainda não estamos maduros. E isso é a última fala em relação a Deus, a maturidade que Deus nos provoca. Aquele passarinho que tem um lar destruído diante da tempestade, ele aprendeu a fazer um ninho. Nós aqui tivemos o esclarecimento de Jesus, o seu exemplo. Hoje, com o advento da terceira revelação, o Espiritismo, o conhecimento não nos falta. Mas como nós vivemos? Será que vivemos de acordo com o conhecimento que temos? Uma coisa é você entender, olha, isso aqui é madeira, eu tenho que usar uma serra de madeira. Não vou usar uma serra de ferro. Mas é praticando que você domina a técnica do uso da serra de madeira. Porque é uma serra mais fina, então usar uma serra para cortar um tronco enorme, para cortar uma fórmica. A gente vai adaptando os instrumentos, vai aprendendo a usar. Não é assim? A paciência para lavar uma louça, a paciência no consultório para esperar a vez, para tirar uma ficha, na parada de ônibus, com a esposa, com o chefe, enfim. Nós temos que... Esse passarinho, após ter o ninho destruído na tempestade, assim que passar tudo, ele não vai lá tomar Rivotril e consultório, ficar mal e tal. Não. Ele começa a construir o ninho de novo. Ele se tornou operoso. Ele adquire experiência, ele fica robusto. E eis a natureza nos ensinando a aceitarmos as experiências que a vida nos proporciona para adquirirmos essa maturidade, enfrentando as pequenas provações para fortes enfrentarmos as grandes provações. Se eu tenho um riacho dessa largura aqui, 1 metro, 2 metros, cai uma árvore de 30 metros e interrompe o fluxo. Se eu me tornar, adquirindo afluentes, vou me tornar um rio de riachinho, de sanga, eu virei a um rio mais robusto, agora um Solimões, um Amazonas, são quilômetros de largura, uma árvore de 30 metros não faz nem cócega. Então a gente não pede para retirar as questões que a vida está nos propondo, ao contrário, nós pedimos força para enfrentá-las. Porque quando nós estamos para encarnar, a gente pede as situações para vir. Chega aqui na hora de enfrentar, a primeira coisa, Deus o livre me tira disso. Como adquirir a experiência? Esse AVC foi a melhor coisa que eu tive na vida. Graças a Deus nunca mais tive recaído. Essa foi a moldura que eu quis utilizar para fazer a leitura do jugo leve. A passagem que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador diz assim: o jugo leve, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como é que a gente vai a Jesus? Mentindo, fazendo falcatrua, corrupção, se vingando, não perdoando. É assim que a gente se aproxima de Jesus? É assim que a gente vai a Jesus? Ou é amando em todas as suas expressões? A começar pela humildade, né? Eu vou fazer referência a algumas passagens do Evangelho para ficar forte gravado. Quando a gente vê o samaritano, vocês lembram daquela passagem do bom samaritano? Está ali caído, foi assaltado, levaram tudo, ele ficou todo, bateram nele, está ali caído, e se não aparecer ninguém para salvar, ele vai morrer. Aí vem um levita, vem um doutor da lei, ninguém salva, vem o samaritano, e movido de compaixão, atua, socorre e salva o outro.
chega a levar na estalagem, paga tudo, providencia ali, faz o atendimento que pode, né, apensa suas feridas com óleo, então, leva na estalagem e fala, hein, olha, se faltar, quando eu voltar, eu trago mais dinheiro. Então. Lembram dessa história? Observem que ele foi considerado o próximo. Mas Jesus nos pede também para nos colocarmos na condição do necessitado. Se nós estamos ali no deserto, sob essa condição, será que a gente vai olhar para a escolha política de quem está socorrendo a gente? Para a cor da pele de quem veio nos socorrer? Ou qualquer outro preconceito bobo? Tem tantos, né? Hoje está cheio, escancarado, fácil de ver. Mas como o samaritano foi movido de compaixão, atuou, o que aconteceu? Ele teve compaixão? Não. Quem teve compaixão foi Deus. Ele, permitindo o fluxo de amor entre ele e Deus, ele foi tocado em seu coração, nos seus sentimentos, e movido de compaixão, ele atuou e socorreu. Porque agora nós percebemos como alguém que está, um galho colocado na árvore. Nós não somos nada sem Deus. Não estamos vivos. O galho cortado não vai produzir fruto. Olha a lição de humildade. Quando nos identificamos trabalhando os sentimentos. Né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual era o jugo aqui? Né? O meu jugo. E aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança de que morre o corpo físico, mas a vida continua. Encontram consolação no futuro, na confiança da justiça de Deus, que não é a nossa, que se eu empresto 10, ele me devolve 10, está feito justiça. A justiça de Deus é aquela com amor, com caridade. Lembram lá das leis morais? Então, confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, Jesus que nos ensinou. Por isso a gente encontra no Livro dos Espíritos, na questão 614, a única e verdadeira felicidade para o homem. Quer ser feliz? Só há uma. Não adianta você criar um conceito, uma definição, ou eu, ou qualquer, Maria, José, tirar Deus do centro de todas as coisas, se colocar no lugar de Deus e definir o que é felicidade e correr atrás. Ah, mas para mim felicidade é causar confusão para todo mundo. E começa a fazer isso. Não vai funcionar. Talvez prevendo isso, os próprios espíritos já responderam para o Kardec. O que se deve entender por lei natural? A lei natural, que são as leis da natureza, é a lei de Deus, e é a única e verdadeira felicidade para o homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta dessas leis. Então, se há um espírito de sequência, há um momento de plantar, um momento de cuidar, há um momento de colher, respeitemos o espírito de sequência. Tem questões que são mais trabalhosas. Algumas a gente consegue fazer rápido e já colhe. Um pé de alface, poucos dias já está colhendo. Um pé de café leva mais de ano, 2, 3 anos. Um abacateiro não vai dar abacate menos de 1 ano. Quando é pequenininho, depois vira criança, maduro, desenvolve, se coloca como instrumento de Deus, dá frutos, depois fica velho, morre, e reinicia tudo de novo. Não é assim a natureza? Tem a primavera, a plantinha cresce, ali a florzinha, depois vem o verão, fica robusta, forte, aí o outono, a madureza, carregado de frutos, na plenitude, e depois vem o inverno, morre.
Acaso hoje você resolve, vou plantar feijão, é época de feijão, eu vou plantar feijão. É época de milho, eu vou plantar milho e sai. Não, amanhã eu vou plantar. Aí chega no outro dia, uma baita tempestade lá fora. O que você faz? Você sai para plantar? Não vai funcionar. Nós temos que nos submeter às leis de Deus, que são as leis da natureza, que nos dizem o que devemos fazer e o que não devemos fazer, que nos mostram que uma rosa exala o cheiro para todos, não só para ela, que o pé de limão não dá limão para ele só, aliás, nem para ele dá limão, dá laranja, o pé de laranja dá laranja para os outros, mas a gente quer o bem só para a gente? Será que retirando Deus do centro de todas as coisas, nos colocando no lugar de Deus, a gente vai conseguir avançar? Torna tudo muito mais leve, tranquilo, suave, quando a gente se submete às leis de Deus. Ali expressam seus pensamentos. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, nada espera após a existência, após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso. Não é assim? Aquelas pessoas que acreditam que nós somos um conjunto de células e morreu, acabou, a aflição cai com todo o peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição. Tem uma condição. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Por isso que eu insisti em falar tanto da lei. Seu jugo é a observância dessa lei. Não é quem está falando aqui na frente que vai te convencer. Eu posso te convencer de fora para dentro, até do que está errado. Mas de dentro para fora, você se questionando, buscando em Deus, em Jesus, olhando a natureza, se submetendo às leis de Deus Pai, essa verdade ninguém te tira. Seu jugo é a observância dessa lei, mas seu jugo é leve, e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. O amor e a caridade. Aqui tudo nos permite transcender o amor e a caridade. Eu espero ter contribuído para que, quando formos enfrentar questões, como dores e sofrimentos que possam vir, sejam todos fortalecidos moralmente, agora aquele rio robusto, para seguir adiante, na espiritualidade, na confiança em Deus Pai, na imortalidade da alma, no amparo de Jesus e toda essa espiritualidade amiga que está aqui conosco. Espero que sintam-se consolados com Jesus, que continua nos protegendo, nos orientando, e através do Espiritismo, dessa terceira revelação, desse Consolador prometido por Jesus, nos amparando, nos instruindo, para que possamos rasgar os véus colocado por muitos homens, e muitas vezes as próprias religiões criadas por homens, distorcendo seus ensinamentos, nos vedam, mas que através dessa busca possamos ter a visão ampliada com mais nitidez, que todos se sintam fortalecidos com o amor de Deus Pai, o amparo de Jesus, a luz da doutrina espírita. Não sei se vai ter algum espaço para perguntas, senão eu vou encaminhar para um final com o violão, numa prece em que eu convidaria todos para participar, e depois será ministrado os passes individualmente. Não sei se o irmão quer. É isso? Então, me coloco à disposição depois da palestra, e se alguém quiser perguntar alguma coisa, nos corredores, seja o que for, eu muito fiz isso. Então, eu sei como é que é. Às vezes a gente
Prende muito. Convido a todos, então, a fecharem os olhos. Cada um chamar o seu anjo da guarda, o seu guia, o seu mentor, para que com o pensamento elevado em Deus Pai, Jesus, com toda a espiritualidade amiga, espíritos benfeitores, familiares, protetores, bem como Ismael, guia de nosso Brasil, Dr. Bezerra de Menezes e suas bênçãos de saúde, Jesus, Deus Pai, Maria, Mãe amorosa, Mãe de toda a humanidade, nossa Mãe, querida e amada, dizermos todos nós, gratidão, Pai, por mais um dia de vida encarnados, gratidão, Pai, por tantas bênçãos recebidas desde quando fomos gerados até o dia de hoje. Gratidão, Pai, pelas energias salutares que nos chegam neste momento, na tarde de hoje. Bênçãos de paciência, tolerância, saúde, muita paz. Que cada um de nós receba o amor de Jesus, a água viva, na forma das energias salutares de que cada um de nós necessita, para nos sentirmos fortalecidos na fé, na esperança, mais robustos, maduros espiritualmente, fortes, para enfrentarmos as questões da vida, as provações, as expiações, na confiança em Deus Pai, em Jesus, na imortalidade da alma. Rogamos, Pai, que essas bênçãos se irradiem aqueles a quem cruzarem nosso caminho, aqueles a quem nós amamos, aqueles que nos amam, encarnados e desencarnados, nossos familiares, nossos amigos, também aos nossos inimigos. Rogamos bênçãos ao povo brasileiro, à nossa comunidade, a paz no mundo, a paz entre os povos, a paz de cada um. Que Jesus nos ilumine a consciência para fazermos boas escolhas, tocando nossos corações, aformoseando nossos sentimentos, despertando-nos novas habilidades para a prática do bem, do amor e da caridade. Abençoai os suicidas, os doentes, os trabalhadores, os necessitados de hospitais, presídios, manicômios, institutos de câncer. Nos fortaleça na fraternidade. Que as bênçãos toquem os corações dos líderes religiosos, políticos, dos responsáveis pelas coisas públicas, para que se afastem da corrupção, para que trabalhem em prol de toda a humanidade, em prol da saúde do planeta, que toda a humanidade seja fortalecida, todos nós, para o enfrentamento das provas e expiações individuais e ou coletivas. Que o amor, a saúde e a paz de Jesus sejam com todos nós. Mãos de luz, abençoe nosso irmão com as bênçãos de Jesus, tocando seu coração, levando fé, esperança e amor
aliviando sofrimento e dor. Mãos de luz, ilumine nosso irmão, o necessitado, o trabalhador. Nós todos com as energias do amor, mãos de luz, mãos de luz, mãos de luz, mãos de Jesus, mãos de luz, mãos de luz, mãos de luz, mãos de Jesus. E o amor, a saúde e a paz de Jesus sejam conosco. Vamos fortalecidos, confiantes no amor e na obra de Deus Pai.